Pois é, e eu estava vendo aqui, né, cara? Eu acho que eu gostei da tua sugestão, e daí acho que. Bem, cara, eu não vou mentir, é muita. Vai ser. Pessoalmente, para mim, eu quero muito focar nessa questão, assim, até que você botou ali, né, da opressão e de como eles distorcem e tal, né? Mas, assim, outra coisa, eu não sei se você já notou, mas eu gosto de botar umas músicas no meio do troço Sim. dos episódios, porque Aham, eu acho divertido poder fazer isso no aham. Spotify, né? Então, você Show. tem, já preparou a sua aí? Não, mas vamos pensando, vai surgindo aí. Você quer que Não, seja beleza, relacionado ao beleza. tema? Mais ou menos no Relacionado ao meio da tema? bagaça ali, eu vou pedir para você falar daí a tua sugestão de música. Mas meio relacionado ou aleatório? Bom, Cara, tanto faz. Se você quiser tá. fazer relacionado, entendeu? Fique à vontade. Se Mas você eu acho que quiser eu consigo fazer pensar em aleatório, várias músicas assim que já falou, músicas que causam, né, dão aquela pedrada assim para você pensar em algumas coisas e ao mesmo tempo não deixam de transmitir uma mensagem legal. Então vão pensando assim, já tô com algumas na ponta da língua aí. não, perfeito. Você consegue aumentar um pouco o teu volume? Você está me ouvindo bem? Eu tô fazendo um teste que eu peguei esse microfonezinho de lapela. Não tá funcionando legal? Agora melhorou. Se eu ficar com ele assim, tipo, você falou Silvio Santos, assim, mais ou menos? E- Aí você, vem, José Agostinho, meu amigo, você quer falar do quê? Quer falar do quê? Aí, Valendo R$ 100. aviãozinho, Silas Malafaia, vai, Edir Macedo, você pegou meu dinheiro, vai. De repente, se eu deixar mais para cá aqui, vamos ver, peraí. Eu peguei um negocinho que é um adaptador que tem para fone e para Aham. o microfone direto. Daí achei que ficou bom, pelo menos para eu ouvir, tudo tá legal. Mas então, me diga, Talvez só dar uma aproximadinha aqui. vamos ver. Assim fica bom? Opa, fica ótimo. Vai dar uma Beleza. pesada nas orelhas aí. Mas hoje é dia de final, Corinthians e Flamengo, então a orelha já tá pesada. Não, não tem problema. Pois é, hein? Ou O que aquela você acha? camisa do Corinthians ficou bonita, né, cara, da Do comemoração lá do Japão? Mundial. É, ficou massa, cara. Eu, 10 anos, eu né? até tava falando com o outro amigo meu que é corintiano, falei, né, já fala a piada, o Palmeiras não tem Mundial mesmo, né, e a do Corinthians que tem para comemorar, que seja, ficou legal, tem que admitir. Só o símbolo que não é bonito, né, Jota? Fiquei chateado com você, Pô, cara. Poxa vida. é muito. Mas na verdade, bem, aí é outra conversa, né, cara? Sim, Eu vou daí ser descambou o honesto, são negócio. poucos símbolos do futebol que me agradam, para ser bem Com honesto. certeza. É que eu sou meio Agora, chato. eu concordo que é totalmente aleatório. Agora, é o único símbolo que Tá se deixar distante, tudo. cara. Ele fica trocando. Vou usar aqui Desculpa aí, esse é microfone, que. acho que é porque o microfone do computador, daí ele fica fazendo uns barulhos. E até nos vídeos que eu fiz já eu desisti de gravar pelo microfone do computador. Estou tentando achar alternativas aí. Mas eu vou Entendi. assim na mão, cara. Não tem problema Cara, não. se você quiser, eu tô com um amigo aí que parece que ele tá indo pro Brasil em fevereiro pro carnaval. Ele vai para Santa Catarina. Aí, Certo. se quiser algum equipamento, eu tenho moral com ele, tudo, entendeu? Aham. Aí, se você precisar de alguma Legal. coisa e tal, você me diz que eu faço um esquema aí, chegar para Uma você. boa. Show de bola. Né? O tipo de coisa que a gente não oferece para todo mundo, né? Você tá ligado? Sim. Valeu, cara. Então eu pensei já nas músicas e vamos tocar o barco aí. Vai fluindo a conversa, Tá. a gente vai Não, fazendo. beleza. Posso começar então? Já é. Beleza. Então, outra coisa, perdão. Se você quiser cortar alguma coisa e etc, só faz algum sinal para mim aqui e dá 2 segundos que seja de silêncio,
que daí facilita para eu cortar e editar depois. Eu estou melhorando nesse sentido aí de edição aos poucos, eu tô aprendendo. Uhum. Esse aí me lembra aquele candidato aqui de Curitiba para a prefeitura, que teve uns anos atrás. O cara foi no debate e tal, daí o senhor tem 1 minuto e meio. E o cara é um completo débil mental, né? Não sabia falar. Com 20 segundos ele dando assim, dele parava, dele corta. No meio do... Não. Daí ela, não, é ao vivo, né, candidato? Ah, então pode passar o tempo para ele. Não consigo falar mais. Meu Deus. Esse é campeão, hein? Puta merda. Mas então tá, vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Olá a todos, bem-vindos ao nosso Falando Quase Sério. Aqui quem fala é o garoto propaganda do podcast, o Jota. E hoje temos um convidado mega especial, um cara com uma memória espetacular para estatísticas e para números e eventos, né? E também que gosta de fazer essas comparações, né? Tanto no esporte como na música e etc. Um cara que ficava ouvindo quando eu estava dando prova de inglês, ficava ouvindo atrás da porta. E daí a gente tinha as conversas lá na sala dos professores, mas isso eu não posso revelar, porque né, pode nos comprometer. Queria fazer bem-vindo o nosso grandíssimo amigo Marcel, bem-vindo! Valeu, Jota, meu irmãozinho querido. Faz quanto tempo, né, que a gente, infelizmente, não separados aí geograficamente e depois dessa pandemia, então as coisas se tornaram cada vez mais cabulosas, mas felizmente temos aí a oportunidade com o Zoom e com outras plataformas de manter o nosso contato. E o teu podcast aí, o que se faz, o teu trabalho me inspira bastante, porque se mistura o humor, né? O nome já diz tudo, o nome é extremamente criativo, falando quase sério, já diz muito das coisas que eu acho que a gente deve pensar, né? Que é falar de assuntos importantes, trazer debate sobre assuntos diversos, mas também não esquecer de levar com humor, de levar as coisas que eventualmente nos separem, né? Opiniões divergentes, a gente saber trazer para um campo legal, e é um trabalho que você está fazendo que pode influenciar muito positivamente aí. E futuramente já te convido, já deixo aberto aí para você participar do nosso História e Esporte no YouTube, que também temos esse propósito semelhante aí. Obrigado. Exato, pelo convite, querido. até interessante falar isso. Primeiro, né, agradeço, né, o carinho. Né? Eu pensei que você ia falar assim, não, já, se um cara como você faz um podcast como esse, qualquer um pode. Não, eu quis dar uma... Se você tem coragem de passar vergonha... Pô, se eu passo vergonha botando a cara, você pelo menos só passa vergonha, entre aspas, no áudio, né, irmão? Eu boto a cara mesmo. Não, tem um motivo, né? Mas tem muita gente que não quer participar comigo, que eu já convidei, que justamente por isso não, cara. Só querem participar só se fosse igual o Bolívia, sabe? O Bolívia Talk Show sim, lá. com uma máscara. Daí não é legal, mas enfim. Não, mas é a única cara que eu tenho, né? Então, eventualmente, quando eu for participar, eu vou de cara limpa, entre aspas, porque não tem como limpar. Mas, fazendo aí um gancho, né? Gostaria de também fazer a propaganda aí do História e Esporte. Gente, é um canal muito bacana do Marcel que ele criou e traz muita coisa bacana, muita análise interessante, assim, que geralmente a gente acaba não pensando em algumas coisas e ele traz isso, né? E inclusive tem algumas coisas de religião lá também, etc. Fala desde Fórmula 1 a futebol, a boxe, tudo. Então, assim, é muito, muito, muito bacana. História e esporte, vejam lá no YouTube, deem um apoio, porque é bacana mesmo. Eu Valeu. altamente recomendo. Não é informação tirada, né, da bunda, o troço é bem feito mesmo, né? Então é bem bacana. E, aliás, parabéns, muito parabéns pelo canal.
Valeu, cara. Eu fiquei feliz de saber, né, que outras pessoas estão tendo iniciativas semelhantes e a gente tem que somar, juntar e tentar ajudar principalmente a geração que está vindo aí, que é uma galera que a informação para eles não é exatamente algo que eles buscam, né? Principalmente Pois é, informação um pouco mais longa, mais aprofundada. Se for assim pois de é, 30 segundos, tudo bem, né? Parece que é por aí a coisa hoje em dia. né? E é engraçado como você vê que algumas referências eles perdem, não perdem, na verdade eles nem, às vezes não têm nenhum interesse de ter a referência de algo do passado, né, que influencia no agora, né? E isso é interessante mesmo. Você E acho que falou de esse tipo de religião ali, comunicação. Oi, perdão, desculpa. você falou de religião dos vídeos, justamente foi uma coisa que eu tive um cuidado, né? Porque história e esporte. Então, inicialmente, eu comecei falando de esporte, mas como tem a brecha ali no título que fala de história, então tudo que eu falo, qualquer tema que eu falar, vai ser abordando sob viés histórico. E é por isso que eu decidi trazer pautas, inclusive de música, né? E também de religião. Uhum. Não, tá certo. É igual, já me falaram, né? Pô, às vezes você gosta bastante de música e volta e meia você faz um episódio né? Músicas que disso, música para aquilo. Cara, é que aí eu confesso que para mim dá uma preguicinha de, putz, fazer né, um podcast só para É. música, outro só para tratar de, né, qualquer outro. É cansativo, vai numa panela só e Uhum, fica mais fácil. Né? Então, com certeza. ainda mais para gente, né, que tem isso assim como uma espécie de hobby mesmo, né? Então, não é um troço que traz dinheiro para gente, então tem que, tem que se virar do jeito que Tem que ser dá. pelo menos prazeroso, né? Se não traz dinheiro, tem que ser Exatamente. prazeroso. Mas, Marcel, hoje a gente estava tendo algumas conversas aí esses últimos dias, né? E foi muito feliz as conversas que a gente teve, na minha opinião, assim, eu gostei muito. É, e até eu fiquei feliz porque eu percebi, na verdade, até que esse podcast é uma desculpa para eu manter contato com pessoas que passaram pela minha vida e que eu tenho um grandíssimo respeito. Né? Então, assim, eu não vou falar nomes, mas esses nomes não serão convidados. Estou brincando. Mas, assim, eu gosto de chamar gente que eu considero que acrescentou na minha vida de alguma forma, e eu percebi isso, né, do meu podcast. Mais uma vez agradeço. E essa conversa que a gente estava tendo era muito sobre religião, mais especificamente o cristianismo, né? A gente começou, né? Você me fez uns questionamentos e justamente por esse nosso distanciamento físico, tinha até alguns detalhes que eu não sabia, né? Então eu fui cuidadoso em passar umas situações ali e culminou que daí você me explicou outros tantos, inclusive já fez até podcasts, uma série inteira completa, né? Você fez sobre o mormonismo, que a gente se conheceu, você era missionário e tudo mais, né? Então, eu sempre tive e tenho um respeito enorme por todas as religiões, e justamente por eu respeitá-las todas é que eu gosto de me aprofundar nelas, entender o que elas pregam ou não pregam, e desfazer alguns mitos, algumas histórias, e é importante a gente buscar trazer mais esclarecimentos, sobretudo hoje no Brasil, que a gente vive um tempo em que no Brasil não apenas, né? Você pode falar aí na América, acho que deve estar igual para pior do que eu vou falar, mas a influência da religião na política, né? Os caras estão o tempo todo ali buscando privilégios disfarçados de luta contra a perseguição, de luta pelo, como sempre foi, né? A ideia da Uhum. política é justamente essa, acaba privilegiando algumas classes e usa outras tantas para como manobra, né? Sem questão aqui de direita, esquerda, centro, porque eu acho que é uma prática comum a todas elas. E no Sim, Brasil a sim. religião tem causado uma certa aversão. A gente vive um paradoxo, porque você, por um lado está crescendo cada vez mais o número de evangélicos, né, cristãos evangélicos. Todas as pesquisas do IBGE e do Censo apontam que os evangélicos vão se tornar maioria no Brasil, um país que desde o princípio foi católico, né, de maioria católica, inclusive até a proclamação da República era
declaradamente católico, se torna laico desde então, e sempre o catolicismo foi a maioria, né? O maior país católico do mundo, etc, etc, etc. Agora, a tendência é que os evangélicos se tornem maioria. E, ao mesmo tempo, está causando cada vez mais aversão nas pessoas que não seguem essa religião ou que veem malefícios nessa religião. Então, a gente vive um paradoxo. A gente precisa, por um lado, ficar feliz porque vê que o cristianismo está crescendo, mas, por outro, a gente precisa entender os males que estão sendo causados e tentar esclarecer, separar o joio do trigo, como já dizia o Senhor na Bíblia, né? Não, ótimo. Pô, muito feliz seu comentário. Eu, só para reforçar, né, para quem não sabe ainda, né, mas eu, por 30 anos, segui o mormonismo, né, então, basicamente, fui criado dentro dele, cresci dentro dele, e aos 30 anos eu saí. E para entenderem um pouco esse contexto, quando eu rompi com a religião, não foi nem um pouco fácil. Eu ainda considero o mormonismo uma religião de alta demanda, pelo que eles pregam. O mormonismo, eu sei que o Marcel é mais cuidadoso nisso, eu não serei, porque é aquela coisa, né? Eu fui, eu posso falar. Conheci por Então, dentro. então assim, é, eu vejo hoje o quanto eles têm se movimentado para mudar a própria imagem deles, e etc. Então, e soltando, digamos assim, algumas regras, alguns ensinamentos, né? Mas, enfim, a partir desse meu rompimento, eu comecei a passei um bom, ainda me considero, para ser honesto, agnóstico, né? Então, assim, aquele medo de crer novamente. Mas o cristianismo, né, ou a história de Jesus Cristo é uma história muito bonita e muito rica, né, cheia de lições, cheia de coisas para você absorver e tirar e aprender. E vamos ser honestos, né? Se todos seguissem os ensinamentos de Jesus Cristo, a gente ia estar no mundo milhões de vezes melhor do que a gente vive hoje em dia, né? Com certeza. E aí, conversando com o Marcel, a gente chegou nesse ponto, né, de falar um pouco sobre o cristianismo e até mesmo alguns exageros e alguns abusos até que acontecem dentro do cristianismo, né? Marcel, como é que tem sido, como é que é a história sua com o cristianismo? Então, eu sou de criação católica, né? Como disse no comecinho aí, Brasil e catolicismo por séculos andaram juntos e foram meio que sinônimos, mas o Brasil também, ao mesmo tempo que sempre se declarou católico, ele usava aquela saidinha, né? Católico não praticante. Então, o Isso. cara, ele é batizado na Igreja Católica, então aí isso infla os números estatísticos, né? Tem tantos milhões de católicos. Esse cara, eventualmente, uma família um pouquinho mais, vamos dizer, não é rígida, mas um pouquinho mais tradicional, a família manda essa menina para a primeira comunhão, faz ali 2, 3 anos de catequese, toma a primeira comunhão, e daí, se for um pouquinho mais tradicional e um pouquinho mais crente, né, na Igreja Católica Apostólica Romana, vai pedir para ele fazer a crisma, que é a confirmação do batismo. Aí a gente pode falar depois aí dos sacramentos, mas dizendo assim, né? E aí a maioria dessas pessoas para por aí, né? Na adolescência fez a crisma, o cara já começa a seguir outros caminhos e a igreja para ele se torna o batizado do primo, do amigo, do vizinho, do irmão, um Natal ali que faz uma oração, reza um Pai Nosso pro forma, mas o cara dificilmente vai abrir a Bíblia. Se ele abrir a Bíblia para deixar ela numa mesa, né, que vai a visita chegar, aquela Bíblia bonita e tal, mas ele não se ocupa de ler a Bíblia, né? Então essa ideia de uma distância de Deus e o que separa Deus do homem
que na verdade era para ligar Deus ao homem, mas é o que acaba separando, é justamente essa visão da igreja. Então, não, tudo aqui é sagrado, tudo aqui é o não me toques, tudo aqui é o não pode, tudo aqui é o vai para o inferno, tudo aqui é o você está errado, tudo aqui é o você não é bem-vindo, tudo aqui você tem que mudar. Isso vai criando naturalmente um afastamento. Como o catolicismo é o principal, o cara se dá por satisfeito. Não, se isso é o que manda, então eu não quero conhecer outra coisa. E as religiões, digamos assim, periféricas, no sentido de que nasceram dessa forma, né? Nasceram na base da perseguição e quando mudou a lei, elas puderam começar a nascer. Então, portanto, periféricas, essas outras religiões são vistas de alguma forma como exóticas, né? Então, a minha relação com o catolicismo passa um pouco por isso, mas eu sempre fui essa pessoa de procurar me aprofundar em quaisquer assuntos, como você falou. Então, desde saber uma estatística num campeonato X até entender como é que chegou essa divisão do cristianismo, são coisas que me trazem interesse de igual forma, porque eu vou pesquisar todas elas. Então, eu tive um momento, um bom momento, né, alguns anos de aprofundamento no catolicismo, né? Isso coincidiu com a minha mudança de cidade também, né, vindo do interior do Paraná para a capital. Então, também precisei conhecer e me adaptar às situações, até que, chegando num ponto que eu pensava, vamos dizer assim, em partir para uma ideia de um seminário, alguma coisa assim mais ligada ao estudo da religião, eu tive ali meus rompimentos, minhas dúvidas, mais ou menos como você está hoje. Então, eu entendo perfeitamente o que você está passando e sei que faz parte, né, de quem está dentro. E tem que tomar uma decisão, né? Porque tem coisas que você não vai poder tolerar mesmo. E aí saí fora da Igreja Católica, passei por esse período, vamos dizer, uns 2 anos mais ou menos, de procura, de aprofundamento em leituras e busca em outras filosofias, assim, o entendimento das questões, né? Até que, num dado momento, também por influência da minha então namorada, hoje esposa, mãe do meu filho, minha amada querida Simone, eu fui conhecer uma das igrejas evangélicas e Uhum. tive uma experiência real com Deus, né? Uhum. Tive momentos profundos ali, testemunhos que eu carrego para a vida toda. Mas, de novo, à medida que você vai querendo participar, e aí a gente conta algumas historinhas na sequência, querendo participar, querendo influenciar positivamente, apontar eventualmente que esteja errado, que você acha que precisa ser assim assado, você começa a ser novamente tolhido, criticado, eventualmente perseguido e por aí vai. Então, essa institucionalidade da religião, de uma forma geral, é o grande malefício da situação, porque buscando só para concluir essa parte do que você estava falando, dos ensinamentos de Cristo, se assim o fosse, né? Então, são duas coisas. A primeira é uma frase de Mahatma Gandhi. Mohandas Gandhi disse que o cristianismo é perfeito, o problema são os cristãos, né? Aham. Eu amo o Jesus de vocês, ele falava, mas eu não consigo entender o que vocês fizeram com ele. E a outra, então, portanto, é nessa sequência. Separar o que Jesus ensinou, o que a Bíblia nos relata, o que o Evangelho nos traz e o que a religião passou a fazer com isso, né? Como passou a querer transformar num enlatado, num fast food para nós, cheio das regras a ponto de a gente chegar a ter que hoje, né, para defender certas coisas que são indefensáveis, a gente tem que relativizar o que Jesus ensinou. Mas não é bem assim, não era assado. Na época era desse jeito. Então, chegamos a esse ponto de ter que relativizar o ensino de Cristo. Aham. Muito bacana. É bem interessante mesmo. E já falando um pouco sobre isso, né? Talvez me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu sempre tive das pessoas evangélicas, que eu tive uma aproximação maior, e hoje ainda, né, com essa nova visão de religião que eu tenho, digamos assim, é que sempre eles levam o cristianismo de um modo diferente do que eu aprendi, inclusive do modo como eu ainda cresci na época em que a gente rezava o Pai Nosso nas escolas, né? Então, assim, então eu tive muito contato, obviamente, com o catolicismo e tal, e
E uma das coisas que eu acho mais interessante é como o evangélico busca mais um relacionamento com Jesus do que com a instituição em si. Isso é correto o que eu falei? Essa minha impressão é algo correto? Sim, ou pelo menos ela foi correta, né? Talvez tenha muita relação com o tempo que você vivenciou isso. E sim, vai ter a ver muito. Até fiz um videozinho recente explicando, né, o que é protestante, o que é evangélico, o que é reformado, né? Porque o leque do evangélico a partir da reforma luterana, então tudo que vem depois é colocado no balaio do evangélico, né? Mas tem coisas que são totalmente distantes daquilo que foi a partir da reforma protestante, então é importante, né, o pessoal entender, né, quando chamar o fulano e ciclano de evangélico, pode estar se referindo desde um presbiteriano conservador, né, que crê em doutrinas diferentes daquelas de um que frequenta uma igreja, vamos lá, Igreja Universal, só para citar da televisão, que tem uma série de práticas totalmente distantes, mas em comum há alguns pontos e talvez o ponto seja justamente esse, o relacionamento com Deus, né? Um relacionamento com o divino, né? Com o Espírito, trazer para o comportamento, né? Visões também que são transformadoras. Mas hoje em dia, Jota, eu já vejo que a instituição está começando a sobrepor isso aí. Está Entendi. começando a voltar para a ideia das regras, está começando a voltar para a ideia de certos pastores, líderes de igrejas, quase que se tornarem os papas, né? Porque no catolicismo é isso, né? O papa, eles têm doutrinas que justificam colocar o Papa nesse patamar. A gente cresce ouvindo, não, o Papa é o representante de Deus na Terra. Então, há inclusive doutrinas, portanto, no catolicismo que justificam, que explicam o porquê dessa questão. E nas igrejas evangélicas, que sempre foi muito entendido, não, que o homem é o homem, Deus é Deus, parece que com o passar do tempo aí, não sei se gostaram da coisa, não sei se o poder corrompe, a gente pode pensar em várias justificativas, ou se é só na malandragem mesmo, mas o pastor foi sendo elevado aí a um patamar de quase ser um papa, né? De ser infalível, de ser inquestionável, inquestionado. E aquele que pertence à igreja XYZ tem muito hoje em dia a visão de que fulano é evangélico, mas ele não é da igreja tal, né? Tem que vir para a nossa igreja. Se ele não é da nossa igreja, ok, ele já está mais ou menos no caminho, mas ele ainda o caminho é aquele, né? Se Jesus Cristo é o Conheço caminho, bem ele essa precisa... história. É bem por aí, né? Então acho que isso está deixando de ser o que era dos mormons, talvez, né? Você está falando, que deixando de ser uma coisa católica e se tornando também uma coisa pertencente aí aos evangélicos de uma forma geral. Entendi. Pois é, você falando agora me veio na cabeça, obviamente, no mormonismo, por exemplo, fala-se muito sobre Cristo, né? Tanto é que, na verdade, o nome da igreja que eles estão incansavelmente, né, falando para os seus membros pararem de usar a palavra mormon ou mormonismo e usar mais a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Eles mudaram até o logo deles recentemente para uma imagem lá de Jesus Cristo e não sei o que e tal, né, para tentar se afastar desse nome mormonismo e aproximar mais a questão de Jesus Cristo, etc. Mas eu cresci muito forte com a imagem do líder, né? E tanto é que muitas vezes, o meu questionamento na minha casa ou até na igreja mesmo com outras pessoas era, nossa, como tal líder agiria? Não é nem Jesus Cristo, né? Então assim, como é que tal líder agiria, né? O que ele faria? E aí eu sei, eu não tô o meu objetivo aqui não é convencer mormon ou mostrar que o mormonismo tem seus problemas, porque eles 95% se recusa a ver isso, porque era assim comigo, inclusive,
né? Então eles daí vão falar, não, mas você que interpretou errado, a culpa é sempre nossa. Mas assim, e esse é outro problema de um líder, né, forte, que se torna um símbolo, digamos assim, é que acontece o famoso passar de pano, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a questionar tanto coisas de líderes passados do mormonismo quanto os atuais, acaba vindo sempre a mesma desculpa, que é, ai, mas ele está fazendo isso como homem, não como... Porque daí eles, não, peraí, se ele está falando isso como homem, não como líder, você tem que usar o Espírito Santo para entender quando é que ele fala como homem e quando é que ele fala como líder. E aí, você entende o que acontece com isso, né? Ou seja, você que tem que ter um sexto sentido para perceber, né? Será que o cara, quando ele está xingando, está ofendendo, né? Falando de evangelhos, líderes evangélicos, quando ele está ofendendo alguém, quando ele está atacando, está gritando, está vociferando, ou seja, ele está indo contra tudo aquilo que Paulo, principalmente Paulo, né, fala nas cartas, né, as epístolas, tudo que ele exorta como uma boa atitude de um líder, quais são os predicados que você deve buscar para eleger, digamos assim, para colocar alguém como principal ali na tua comunidade. O seu fato de ser líder atual, ele está fazendo o contrário do que Paulo disse, você tem que entender que talvez ele esteja lutando. Aí, para cá, eles usam assim, né? Está lutando contra as trevas, contra as potestades, está lutando contra o espírito, isso e aquilo, e não dá para ser bonitinho e tal. Então, o que acontece muitas vezes também, que eu acho interessante, você crê que Deus é soberano? Você crê que Deus é onipotente, onipresente, onisciente? O crente vai responder que sim. E aí, ao mesmo tempo, ele crê que o tempo inteiro ele pode perder a salvação, né? Que ele foi salvo hoje, que ele foi batizado, ele foi às águas, ele confessou a Cristo, ele teve a experiência com o divino, mas ele pode amanhã perder a salvação porque ele tomou umas cachaças a mais, porque ele brigou com um familiar, porque ele cometeu pecados, enfim. Então, eles, ao mesmo tempo que eles creem que Deus é tudo isso, que eles podem perder a salvação, eles creem que o diabo tem um poder assim quase que equivalente ao de Deus, né? Que isso é coisa da literatura. A literatura nos ensinou que Deus e o diabo lutam, mas se você entende o que ensina a religião de verdade e o que ensina a Bíblia, o diabo não é o equivalente de Deus, pelo contrário, ele está também sob as ordens de Deus, ele está também respondendo a Deus, ele não tem como competir com Deus, né? Tem aquela passagem, por exemplo, que quando Josué, né, ele vê um anjo sentado ali, ele vai perguntar, né, você é dos nossos ou é do inimigo? Daí ele responde nenhuma coisa nem outra, né, sou do exército do Senhor. Ou seja, essas mediocridades nossas, eu usei o exemplo da política para falar disso, você deixa de colocar as coisas na mão de Deus, você deixa de esperar em Deus, que é uma coisa que sempre foi visto como um exemplo da fé dos evangélicos. Poxa, esses aí são os caras que têm fé, né? O cara passa por turbulências, o cara enfrenta o que for, o cara sofre como for, mas ele não perde a fé, ele não blasfema contra Deus, ele segue crendo, ele segue confessando a Deus publicamente, né? A história de Jó, por exemplo. E hoje em dia parece que como passou a se tornar maioria, passou a estar no meio da política, parece que essas coisas foram deixadas de lado. Parece que agora não, agora a gente tem que desfrutar das benesses de estar aí no comando da coisa, né? Entendi. Cara, você falou um troço muito interessante que eu queria ouvir um pouco mais, a respeito de você, que é justamente isso, essa questão do cara que acha que tá salvo, daí vai lá, bebe umas cachaça, faz uma besteirinha lá e acha que perdeu essa salvação. Eu cresci assim. Tanto é que a grande frase que usavam lá é que a graça não é de graça. Isso é extensivamente assim, ensinado, que você só é salvo, né? A expiação, o sacrifício de Jesus Cristo só tem validade se você fizer tudo o que você puder fazer para merecer a graça.
E antes que você... Deixa eu só fazer um comentário, porque assim, antes de você fazer os seus, porque assim, quando eu percebi que eu comecei a perceber que isso é usado como uma ferramenta de controle, pessoalmente, eu comecei a ver isso, porque aí você nunca tem você nunca tem um sentimento pleno de alegria, porque você sempre está atrás, você sempre está apanhando, e mesmo que aconteça alguma coisa boa, às vezes você, nossa, isso aconteceu porque Deus assim tem muita misericórdia porque eu não merecia. Ou se acontece uma coisa ruim, pior ainda. Isso é sinal de que eu tô desgraçado na visão de Deus, né? Então, e eu vi que usa-se isso como uma ferramenta ali. Não vou querer dizer que é consciente nem subconsciente da liderança, mas eu vou dizer que acontece, né? Eu digo que horas em um, horas em outro, né, aspecto, mas acaba se usando essa questão da graça, da expiação de Jesus Cristo, né, do sacrifício dele pela humanidade, como assim, ó, ele fez, mas só vai ter validade se você, né, fizer a tua parte ali fortemente. Muito bom, cara. Então, isso aí é uma questão que, você veja, você vai reparando, né, que por mais que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias se auto-coloque também distante dos evangélicos, né, com a medida, e o contrário também, né? Não, os mormons são os mormons, nós somos evangélicos, e o católico também, você vai ver que há muitas semelhanças aí. E essa é uma delas, essa é uma dos pontos em que faz realmente você questionar se uma igreja X, Y, Z está no caminho certo. Então, eu vou explicar isso, falar um pouquinho disso em duas partes. Primeiro, buscando lá na questão da Bíblia, né? Quando eu estava no catolicismo, o que mais me chocava era justamente isso. Tá, mas por que, afinal de contas, Deus, e isso que a gente crê, né? Que Deus se fez homem, né? Quando a gente fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é uma questão assim de que ele foi criado a partir de, né? Eles já existiam juntos. A gente crê, por exemplo, na doutrina da Trindade. Sei que há algumas diferenças também, né? Por exemplo, no mormonismo e outras religiões cristãs também têm uma dificuldade de entender o Deus que é três ao mesmo tempo, como dizia, a primeira menção de música para nós aí, já fazendo parênteses, Índios da Legião Urbana. Como entender que um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, né? Fica a nossa Ótimo. primeira dica aí, Índios da Legião Urbana. Vamos tocar essa aí, então? Boa. Enfim. Beleza. É que eu insiro depois a música. Eu faço o Entendi. corte e boto a música. Então, quando eu for pensando nas músicas, eu vou sugerindo, tá? Não, Mas a gente perfeito, pode beleza. colocar para E daí, se antes você quiser algumas. que eu toque, você pode só mencionar. Se você falar, ó, Jota, vamos botar. Pode falar daí. Tá. Beleza? Então, voltando em 3, 2, 1. Tá aí, Índios. Então, essa questão da trindade, acho que valeria um podcast inteiro, tá, Jota? Não vale muito a gente ir inteiro no que é, no que não é, no que Sim. acham que é, mas eu quero dizer assim, essa ideia de Deus ter feito esse sacrifício passa pela ideia de que Deus se fez homem e, portanto, morreu por nós. Então, muitos que você for ver teólogos, né, da linha protestante reformada, sobretudo, vão te dizer o seguinte, que quando Deus disse haja luz, ele já estava dizendo também haja cruz, né? Ou seja, Deus Deus não erra, né? Esse é um ponto nevrálgico, Deus não erra. Então, portanto, ele não pode ter criado o mundo e ter olhado e falado, puxa, mas deu errado, esses caras não vão conseguir me achar, então eu vou ter que fazer alguma coisa para ajudá-los, né? Então não passa por isso, passa justamente aí pela graça, né? Graça de Deus, misericórdia, uma explosão de amor, na verdade, que é como eu entendo. A própria criação do mundo e, por consequência, a salvação dele é um presente, é um amor. E se a graça não é de graça, aí já é minha discordância. Se a graça é de graça, né?
Mas Uhum. aí, como é que isso é usado, né? Justamente. No catolicismo, você entende que há o sacrifício, você precisa reconhecer que houve esse sacrifício, mas você tem que fazer uma série de regras e práticas que passam, inclusive, por você reconhecer que outras pessoas, né? Aí a Maria, sobretudo, e alguns santos, elevados a santos assim, também são partícipes dessa salvação para o crente. Então, desde o padre, né, o sacristão, enfim, você está sempre nessa de precisar alguém falar com alguém, para falar com alguém, para falar com alguém, para falar com alguém. Só que o que acontece? Quando Jesus morre, está escrito na Bíblia que rasgou-se o véu, né? Uhum. E isso nos deu livre acesso, porque o judaísmo era disso, né? O judaísmo tinha o seu sumo sacerdote, que era a única pessoa que tinha acesso a Deus, e ele falava com o povo, e o povo falava com ele, para ele falar com Deus, e assim ia. Jesus Cristo veio para quebrar isso, então ele veio para quebrar uma série de coisas que estavam erradas. E o cristianismo, a partir de Cristo, né, a partir de 300 anos depois de Cristo, mais ou menos, que é com Constantino, imperador romano, ele entende que peraí, se os caras estão crescendo de forma autônoma, estão crescendo de forma, né, os cristãos não param de crescer, eles estão sendo assassinados, eles estão sendo perseguidos, proibidos, mas eles só crescem. Então vamos usar isso a nosso favor. Então a partir de hoje eu decreto que o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Uhum. Esqueça aquela história de que a gente queimava os caras vivos, de que a gente punha os leões. Foi um erro dos antepassados. Agora, o cristianismo é oficial e quem não é cristão é que passa a estar errado desde então. E quando aconteceu isso, veio a subversão progressivamente. Então, todas as discussões que se tem e separações que se tem na história da igreja partem daí. No ano 400, os egípcios, a igreja chamada hoje cristãos coptas, né? Uhum. Eles se separam já ali. No século VIII já tem as grandes discussões dos iconoclastas que não queriam imagens, que é uma coisa que ficou cara aí para os católicos e para os ortodoxos. Aí vem o cisma do Oriente ali no século XI, separa a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Mais 200 anos, mais 100 anos ali, começam a nascer as ordens, né? São Francisco de Assis pede licença para fazer a ordem do que ele entendia que era um cristianismo original. Depois vem a Reforma Protestante. Nesse meio tempo, outros caras que propuseram coisas foram mortos, assassinados, decapitados, etc. Aí vem Lutero, e depois do Lutero começa a se confundir de novo com o Estado, né? Lá na Inglaterra, o cara queria se divorciar e casar novamente. O Papa não permitiu. Então ele falou: então agora eu sou o Papa, então agora eu que mando no negócio. Então Uhum. aqui na minha religião pode. E aí os ingleses já não gostaram de algumas coisas, foram para os Estados Unidos e trouxeram o puritanismo, trouxeram isso e aquilo. Ou seja, ao longo de 2000 anos, o que mais tem na igreja é gente discordando e gente para solucionar, criando a sua própria religião. Acho que o mormonismo, né, passa também por isso. Né? O Joseph Smith, a história que a gente conhece é que ele estava numa grande dúvida e aí pediu uma revelação para Deus qual que era a igreja correta. Ele disse que nenhuma era correta, que a correta era que ele iria fundar a partir de então, né? Uhum. Então isso é a grande questão, né? Como é que você vai competir com alguém, Jota, que fala que não, Deus me disse, né? Exato. Com quem que você vai competir, né? Pô, peraí, putz, o cara falou com Deus, né? Deus me revelou, eu tenho aqui uma profecia. E eventualmente essas profecias vão dar certo, né? Pode ser que uma ou outra aconteça, né? Fulano foi revelado na igreja, fulano teve uma situação, acontece sim, né? Mas a gente sabe que não é uma coisa que acontece o tempo todo, né? A ideia de milagre é justamente milagre é o miraculoso, é o extraordinário, é o fora da curva, é o sobrenatural. Então você não É, pode dizer que aqui o sobrenatural acontece. Vem aqui amanhã às 3 da tarde, o que vai acontecer? Poxa, então já deixa de ser, né? é, E no, aí o que acontece? Só desculpa, para só concluir. fazer um parênteses, né? No caso do mormonismo, a sorte, né? Se ninguém percebeu, eu vou deixar bem claro agora, eu sou um crítico, né? Do mormonismo, né? É que no caso, o mormonismo é uma das religiões, uma das igrejas que mais
tem documentos históricos desde a sua criação até hoje. E eles tentam controlar muito esses documentos. Isso aí é papo para uma série de episódios de podcast, de documentário, o que for. Mas eles, de fato, têm muitos documentos, eles tentam controlar muitos documentos, mas é impressionante como volta e meia aparecem documentos diários, né, de pessoas que estavam na época e tal, e que, cara, por exemplo, igual você... isso eu comentei, né, na minha série sobre o mormonismo, em que, por exemplo, Joseph Smith falou que estava com uma dúvida muito grande, não sabia o que fazer. E esse relato apareceu pelo menos 8 anos depois dele ter fundado já a igreja, né? Então, assim, volta aquele meu argumento, aquele meu questionamento, né? Por exemplo, cara, se você vê Deus e ele te dá uma instrução dessa, você só vai falar daquilo 8 anos depois, e existem 4 versões completamente diferentes. Mas, assim, é só um comentário para demonstrar como... E, inclusive, a igreja adventista, que é mais ou menos na mesma linha de tempo, tem uma história parecida. Eu esqueci o nome da mulher lá, mas que falou que teve também uma revelação e Deus deu instruções diretamente para ela, né? E de como deveriam ser Ellen as White. coisas. Desculpa, eu só queria fazer esse comentário. Ellen White. Isso. E coincidindo, né, essa religião adventista também mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, uns 20, 30 anos depois, que tem os Testemunhos de Jeová também, Uhum. numa outra linha, mas na mesma época e da mesma forma, o Allan Kardec, né, o espiritismo kardecista, estão tudo nessa fase do século XIX, né? Não Uhum. por influência, talvez, do iluminismo e tudo mais. Mas o que acontece, então, que eu estava falando, assim, sobre a forma como cada religião vai utilizar, né? Então, se agora todos nós somos cristãos e cada um de nós afirma que, não, fulano teve parte da revelação, mas a revelação real veio para mim, ou a partir daqui que é o certo, rejeita o passado e tal. Cada uma vai usar nas suas tradições, nos seus entendimentos, nas suas revelações, o que tem que você fazer para contribuir com Deus, essencialmente. Não, porque Deus precisa que você ajude ele. Poxa vida, peraí. Onipotente precisa da minha ajuda, mas ajudar no quê? Não, para você ser salvo, você precisa contribuir com Deus. Então, no catolicismo tem toda essa estrutura hierárquica, né? Eu costumava brincar assim, peraí, mas se eu posso falar com o presidente da República, se eu posso falar com o dono da empresa, por que eu vou pedir para a recepcionista mandar um e-mail para falar com o subsecretário, se eu posso falar com ele, né? Então, é isso que eles não querem, essencialmente, que nós tenhamos esse relacionamento íntimo com Deus sem intermediários. E aí você pode colocar os intermediários da forma que você quiser. Se é você ter que estar uma vez por semana numa igreja X, se é você ter que fazer a série de sacramentos, ou como eles chamarem, de ritos ou rituais, se você tem que praticá-los, você precisa, e aí, principalmente nos evangélicos brasileiros, a questão do dízimo, né? Com muito medo, não, o diabo vai pegar se você não trouxer para a casa de Deus, etc. No catolicismo, a própria ideia da missa já é uma simulação, uma repetição do sacrifício de Cristo. Então, você estar na missa é você estar o tempo todo lembrando do sacrifício de Cristo e, portanto, continuar validando, né? Continuar referendando. É quase como se você tivesse que renovar a carteira ou renovar um contrato, né? Você indo na missa, você está renovando isso, você está confirmando que isso é verdadeiro, né? Você toma lá, faz a Santa Ceia, ou toma o pãozinho com vinho, você está não apenas lembrando do que Deus fez por você e sendo grato, não, você está mostrando que o corpo de Cristo, aquele pãozinho, a hóstia, é o corpo de Cristo mesmo. Então, eles impõem, dizendo, a Bíblia nos ensinou, a tradição nos ensinou, os documentos nos ensinam que tem que ser feito assim. E aí, se você está achando errado, é porque você está distante de Deus. Então, sim, é uma forma de manipulação. A religião, de uma forma geral, o nome vai dizer, né, que é para religar, né, o homem com Deus, religare do latim, é para religar com Deus, mas se for ver na própria Bíblia como é que era, no princípio tinha Adão,
Caim, Abel, né? Até no princípio eles tinham um relacionamento face a face com Deus. Eles encontravam com Deus e podiam oferecer para ele. E a partir de um tempo, acho que em Gênesis 4, vai dizer assim, eu vou até pegar aqui o trechinho só para ler, que fala mais ou menos quando começou religião, quando começou a ideia, né, de religião. Diz assim, né? Gênesis 4, 26 fala que, e a Sete, né, que é o filho de Adão e Eva, depois da morte de Abel e Caim se torna errante pela terra, eles têm um novo filho chamado Sete. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e o filho chamou-se Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, mais ou menos nessa época, nesse período que começa a criar o altar, você tem que dar para Deus uma comida, né? Na época era assim, oferecer e se penitenciar. Então, está escrito na própria Bíblia que a religião, essa relação, é uma criação do homem, não é uma coisa de Deus. E Jesus Cristo veio para tentar fazer a galera voltar pro sentimento original. Ele o tempo todo questionando os sacerdotes, questionando o que estava escrito e o que eles faziam, né? E ele citava muito aquelas passagens que diziam: esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Isso é tudo que Jesus fez o tempo todo, tentar alertar e mostrar, né? É o nascer de novo, enfim. E aí já concluímos falando da salvação, mas pode fazer algum outro comentário que você ia pensar, meu irmão? Aham. Não, é muito interessante porque quando você leva por esse lado, você vê que realmente é muito mais simples, né? O Evangelho de Jesus Cristo é muito mais simples de ser vivido, né? A aproximação com Jesus Cristo pode ser muito mais simples do que às vezes as religiões colocam, né? Só para dar um exemplo, né? Vou voltar para minha experiência, pelo que eu vivi, né? Mas eles colocam assim: para você ver Jesus, né? Por exemplo, ou ter alguma visão de Jesus, ou até mesmo vê-lo, é praticamente impossível nessa vida, né? Por quê? Porque você simplesmente não merece. Né? Então, assim, você tem que estar num nível de perfeição, assim, uma das coisas que eu comecei a perceber e criticar muito é que eles tratam, por exemplo, no mormonismo eles têm o que eles chamam de o presidente da igreja, que é o profeta, e 12 apóstolos, né? E eles são testemunhas especiais de Jesus Cristo. Mas você raramente vai ver eles falando alguma coisa de que, tipo, Jesus me falou. Cara, eu critico isso demais. Porque como é que você fala que você é uma testemunha especial de Jesus Cristo quando você não usa uma linguagem que corresponde a isso? Pô, você vê né, os apóstolos do Novo Testamento, cara, é direto, pô, é Jesus. E os caras, eu acho que Jesus talvez queira isso da gente. Eu tenho a impressão de que o Senhor quer que a gente. Então, é uma linguagem tão que se esquiva, se não quer tomar sobre si responsabilidade alguma. E se você pergunta assim, alguns vão, ai, eu tenho experiências que são sagradas demais para compartilhar. Eu questiono isso porque, cara, se a gente está falando de Jesus, Jesus quer todo mundo salvo, Jesus quer todo mundo próximo dele, eu não consigo imaginar uma experiência que seja sagrada demais para ser compartilhada. Porque se você viu Jesus, cara, eu vi Jesus. Eu falei com Jesus. E uma das coisas que me ajudou eu vou falar rapidamente. Uma das coisas que começou a me ajudar a perceber isso foi quando eu estava conversando com uma menina, uma mulher, né? E ela falando assim que, nossa, eu vindo para cá e Jesus me falou que me amava e tal, para eu me consolar. E, cara, eu pensei, puxa, que bacana, que
intimidade legal, sabe? Ela, não, Jesus me falou, ele, sabe? E ela estava contando que ela estava emocionada porque ela estava passando por algumas dificuldades, etc. E aí ela teve essa conexão com Jesus e ela ouviu Jesus falar com ela. E para mim, que nunca, assim, o máximo que eu posso dizer que eu poderia ter ouvido seria o Espírito Santo, né? Porque no mormonismo é bem definido ali a, a função de cada um, né? Então, para os meros plebeios, para a plebe, é o Espírito Santo que fala e tal, né? E você não vai ouvir Jesus porque você, né? Ele tem que andar demais para chegar em Jesus. Mas, assim, eu comecei a ver isso, e eu comecei a admirar muito isso das pessoas que falam, ou que veem, ou que sonham diretamente com Jesus. E eu concordo com isso, porque por que ter uma dificuldade tão enorme de falar com Jesus? Muito interessante, cara. Então, isso passa, por exemplo, né? São 2 pontos importantes aí. A Bíblia fala o tempo todo, né? Que, por exemplo, lá no Evangelho diz assim, né? Que Deus nunca foi visto por alguém, mas o seu Filho unigênito o fez revelar, né? Então, a gente entende que ele é a revelação de Deus, né? E, portanto, se ele é a revelação de Deus, o ministério dele, as falas dele, tudo tem que ser visto sob esse prisma. Não ser um homem, né, que durante muito tempo a ciência tentou aí comprovar que Jesus viveu, comprovar que foi multiplicado isso e aquilo. Então tem um monte de milagres e relatos bíblicos que foram comprovados, outros tantos que não foi possível comprovar, mas isso deixa de ser um ponto para a pessoa que tem fé, realmente. Porque a fé, você não vai estar se baseando em evidências. A fé é uma coisa que é muito mais do que um sentimento, uma emoção, né? Sim. Você tem a esperança para definir isso aí, né? Então a fé, ela é, na verdade, um dia a dia, um andar com Deus. E o que eu ia dizer é o seguinte: eu nunca vi Jesus Cristo na sua forma pessoal, porque justamente eu não sei se ele era essa forma que nós aprendemos, né? O mormonismo ensinou um Jesus quase que um loiro, né? Um cabelo castanho ali, Opa, mais ou menos americanão. assim, americanaço, né? Adventistas, etc. Aí tem aquelas pinturas católicas já mais antigas, com aquele Jesus com aquele olhar baixo, né? Como que está te pedindo para você parar de fazer alguma coisa. E aí, música para nós aí. Uma música de Tony Tornado, chama-se Deus Negro. Se Jesus fosse um homem de cor, você teria por ele esse mesmo amor? Então, é sensacional, cara. Eu acho Puta isso que... fantástico, né? É uma música e tanto. Toca para nós aí, Tony Tornado, Deus Negro. Então, isso, quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu já tinha uma fé bem consolidada. Eu comecei a pensar, pô, que coisa, né, cara? Realmente, né, bicho? Por que Deus tem que ser assim assado? Mesmo independente de eu saber que lá em Israel ele não ia ser loiro de olho azul, né, cara? Ele não ia ser loiro de olho azul. Mas Sim, não independente tem disso, como, né? como é que esse Deus vai se revelar? Ele vai se revelar para as pessoas como, né? Como é que as pessoas vão entender esse Deus? E aí eu fui vendo que no cristianismo lá na China, ele usa um Jesus com a barbichinha, com o cabelinho puxado, tal. Nos outros lugares, portanto, o que é? Deus se revela para quem ele quer, quando ele quer, como ele quer e se ele quer, né? Ele não precisa necessariamente se revelar para todas as pessoas da mesma forma. Vai ter pessoas que vão entender e vão ver e reconhecer a presença de Deus de outras formas. Isso vai passar por questões culturais, questões até psíquicas mesmo, vamos colocar assim, capacidade de um ou outro entender, reconhecer e saber, né? Eu creio, sim, que Deus se revelou e se revela para nós através das Escrituras, né? Então, você lendo a Bíblia, você não está lendo ali um livro que foi ditado por Deus, que foi tipografado por Deus, mas você está lendo um livro que revela histórias verdadeiras do relacionamento das pessoas com Deus. Você lê um livro que você vê a ação de Deus na história. É Deus agindo ali, Deus que fez.
Ah, não, mas pô, os caras acham isso e aquilo. Tem uma passagem lá, por exemplo, Josué, que fala, né, que a lua parou. Ou seja, na época, o cara não tinha o recurso que nós temos hoje, então ele estava descrevendo um eclipse, bicho. E isso não tá dizendo que não, que Deus pegou a lua e puxou para cá. Não, é um fenômeno natural, sim, mas é um fenômeno natural que eu entendo que seja, foi colocado de alguma forma, iniciado por Deus, arquitetado por Deus, e a impressão do povo ali era que Deus que fez aquilo. Mas ele está já relatando um eclipse, ele está passando impressões verdadeiras e reais de pessoas com fé, né? E o evangelho, os 4 evangelhos são já muito mais próximos aí da ideia do jornal, né? Da ideia do notícia. Então, você tem os 4 evangelhos, por quê? Porque cada um foi escrito para um povo, cada um foi escrito numa época, cada um foi escrito usando uma linguagem. Então, é por isso que tem 4 evangelhos. Não é assim, 4 pessoas olhando um ponto, um à esquerda, um à direita, um atrás, um na frente, e olhando e tiveram impressões diferentes. Não, você vê que os caras, né, Mateus escreveu para os hebreus, tentando mostrar para eles que aquele Deus do Antigo Testamento era esse Deus que esteve com eles ali. Lucas escreve para os gregos, então ele, portanto, já usa mais linguagens metafísicas, miraculosas, ele dá uma ênfase em certos pontos, que é para o grego entender, né, que o grego já buscava Deus desde sempre, e ele mostrar, não, vocês realmente estavam certos, mas vocês entender que o grego, que Deus é esse aqui, né? E Marcos, por exemplo, que foi o primeiro evangelho, ele foi um evangelho escrito para os romanos, ele se preocupa basicamente em dizer, aconteceu isso, 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 aquilo. É isso que aconteceu. Né? Digamos, ele joga a bola para você. Se você está duvidando de que isso é de Deus, então explique esse fato. Esse fato foi visto, foi testemunhado ocularmente. E depois João, já num outro contexto, em que o cristianismo já começava a tomar seu corpo, né? Já começava a se entender que Deus, que Jesus era ali, ele falava, então vou contar para vocês quem é esse cara. Ele não foi apenas um homem nascido da Virgem Maria, um homem bom, um homem que ensinou coisas legais. O cara é outro padrão, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele está dizendo que é o próprio Deus que esteve conosco. Então, como eu posso questionar, por exemplo, vamos lá, numa aldeia, num lugar muito distante, né? Pessoas que cresceram ali achando que o trovão é um deus, achando que, sei lá, que fenômenos naturais são a revolta de Deus, eles entenderam isso na cultura deles. Mas eu posso dizer com que argumento e pensando no que esse pessoal não está salvo, que esse pessoal vai para o inferno, que esse pessoal está adorando os demônios, que esse pessoal está perdido, que está condenado eternamente. Se eu creio que Deus fez esse sacrifício, ele também vai alcançar esse pessoal. Eles não vão depender de que chegue lá, né? Como foi aqui no Brasil a história, né? Os jesuítas vieram para catequizar os índios, repetindo na música lá do Legião, vieram aqui para dizer, né, que não, vocês estão errados, tem que ser assim, assim, assado. E, não aceito, então mata todo mundo. Eita, beleza, né? As cruzadas, não, os muçulmanos estão crescendo, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, então vamos matar os caras. E os muçulmanos vão lá nos Estados Unidos e fazem o World Trade Center. E por aí vai, quer dizer, em nome de Deus, né? Se mata em nome de Deus, se mata para provar que você está certo, né? Eu tive uma experiência que eu confesso que foi chocante. Eu estava conversando com um cara, um americano, e que ele tinha servido no exército, inclusive serviu fora chegou a sair do país, né, para servir, etc. E nessa conversa, ele inclusive não era mórmon, ele era de uma denominação protestante. Mas, cara, ele falou um troço que, assim, eu não consigo pessoalmente aceitar uma pessoa falando isso para mim, né? Deixar isso bem claro. Mas ele chegou ao ponto de falar para mim que as pessoas reclamam da questão da escravidão, mas ele vê que a escravidão, na verdade, foi boa, porque foi uma salvação para os negros da África terem sido escravizados, porque de outra maneira eles não teriam conhecido o cristianismo, não teriam sido trazidos a Cristo. Eu confesso que isso me chocou, cara.
sabe? E ainda mais da maneira como ele falou, sabe? Então, assim, foi um negócio, assim, pessoalmente para mim, que me... É o tipo de conversa que depende da pessoa, acaba afastando a pessoa de Jesus. Foi mais ou menos o que aconteceu Com comigo certeza. também. E olha, eu vou dizer o seguinte, esse cara aí, né, ele certamente está equivocado, certamente, né, por tudo que eu acabei de falar, mas é o seguinte, ele talvez foi um dos poucos que teve coragem de dizer o que os pastores e muitos dos fiéis acreditam, né? Então ele pelo menos teve essa coragem de te dizer, mandar a real, vamos colocar assim, né, cara? Porque é bem isso, cara. Tem uma frase, né, que o Espiritismo utiliza, que é fora da caridade não há salvação. Isso tem a ver com o fato de que a palavra amor, na sua origem, tem uma tradução semelhante à da caridade, tanto é que se vê lá em 1 Coríntios 13, muitas vezes, muitas traduções vão usar caridade, outras traduções vão usar amor. Mas existe essa frase, provavelmente ela nasceu também de uma rejeição a uma frase que foi utilizada durante séculos pela igreja, que dizia, fora da igreja não há salvação. E o que é igreja? Se você concebe igreja como eu e você, por exemplo, aqui, Jota, a gente está conversando, e se eu creio lá no que Jesus disse, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Eu creio que Cristo está entre nós, Ele está conduzindo a nossa conversa, eu creio que Ele está te tocando de alguma forma, eu creio que a mim mesmo Ele está me abrindo minha cabeça de alguma forma, eu creio que Ele pode estar utilizando o teu podcast para que 1, 2, 3 ou 5 pessoas pensem de uma forma diferente, né? Pensem a respeito dele também. Então, se eu creio nisso, e isso eu entendo como sendo igreja, beleza. Agora, se eu entendo igreja como sendo uma instituição religiosa que acontece dentro de um templo, aí ferrou. Aí já eu limitei o poder de Deus, eu limitei a própria ideia do sacrifício de Cristo e volta ao que nós estávamos falando. Deus fez esse sacrifício por nós, Ele nos deu de graça a salvação, mas se você não cooperar, se você não for na igreja, não for aqui, ali, ele não vai ser salvo. Então, como é possível eu entender que Deus se colocou, deu a sua vida, passou por uma humilhação, né, como diz a própria Bíblia, morte e morte de cruz, que ou seja, foi ultrajado, humilhado da pior forma que existia à época, né, da pior forma possível. Se ele se sujeitou a isso, né? Se ele se dispôs, né, como fala lá em Filipenses, que ele era igual a Deus, né? Mas não usurpou de ser igual a Deus e, pelo contrário, veio aqui. Então, quer dizer que ele fez tudo isso, ele criou o universo, ele passa por isso, mas ainda assim ele depende muito de que você, para ser salvo, você vá lá na igreja, dê teu dízimo, se faça o sacrifício físico, o que for. Então, ao longo do tempo, só muda a forma do sacrifício, né? Hoje é rejeitado você matar animais. Hoje isso é coisa de macumbeiro, né? Isso é coisa de essa gente aí ignorante. Mas é o que era praticado, por exemplo, no Velho Testamento, muita parte, né? Não, você tem que trazer para oferecer um carneirinho lá para Deus. Esse carneirinho não pode ter qualquer tipo de problema para andar, ele tem que ser o mais novinho, tem que ter a carne assim assada, porque senão Deus não vai se agradar. Então, isso era Deus que estava fazendo ou eram os homens que estavam fazendo? Isso era Deus que estava pedindo, por favor, me dê um carneirinho assim assado, ou os caras começaram a definir, colocar para lá e para cá, né? A própria Bíblia lá diz, né? E aí falando dos irmãos adventistas, né? Questão do sábado. Então tem uma passagem lá que vê um cara no sábado, ele recolheu uns galhos, ele puxou uns galhos ali. Aí os caras se juntam, não, peraí, mas sábado não pode, né? Não pode fazer nenhum tipo de trabalho. Não pode mesmo. Então vamos matar o cara. Mata o cara, porque Pau nele. ele está descumprindo aqui um mandamento de Deus. E aí você vê que onde estava Deus naquele momento ali. Deus que estava dizendo, vá lá, realmente, esse cara me desobedeceu, então por favor vão lá e matem ele. Nunca Deus fez isso, né? Isso tudo passa por um entendimento, né? A Bíblia é uma revelação progressiva, então a gente vai entendendo e essas coisas vão sendo rejeitadas. E o que eu quero dizer, portanto, é que a gente está num caminho de que a gente precisa também hoje fazer um exame e o que precisa ser rejeitado, o que é legal que deve ser continuado, o que é do agrado de Deus, o que não é meramente para parecer bonito, né? Desde jejum, desde a própria caridade. Como é que é isso? Jesus falou o quê?
Quando você for fazer jejum, cara, você vai lá, lava o teu rosto, escova o dente, passa um óleo, né, e fica de boa. Não fica, ai, eu estou em jejum. Né? Quando você for doar, não sabe a tua direita, a mão direita, o que faz a tua mão esquerda. O que isso quer dizer? Que você não precisa postar a foto no Instagram lá, ó, tô aqui fazendo bem, né? Vim aqui numa comunidade, esse pessoal é pobre, né? Mas a gente veio aqui trazer a palavra de Deus. Cara, só vai lá, dá um abraço, dá uma comida, dá um presente, faz o que for e pronto, acabou. E aí, cabe a nós, né, Jota, seja com religião ou não, ensinar aos nossos filhos esses valores, cara. Ensinar e transmitir para eles essas ideias de que você tem que fazer o bem sem ver a quem e sem precisar que ninguém saiba que você está fazendo bem. Você quer se relacionar com Deus? Procura Deus, vai lá no teu quarto, é o que Jesus disse, vai no teu quarto, se ajoelha, chama o Pai, né? Ele ensinou Pai Nosso não para você repetir Pai Nosso que estás no céu, mas ele disse para você procurar, em primeiro lugar, a Deus, depois as necessidades, etc, etc, etc. Então, é muito simples, cara. É muito simples. E de tão simples, os caras pensaram, puxa, mas se a gente falar para a galera que a graça é de graça, se a gente falar para a galera que basta você amar o teu próximo, né? Basta que você procure respeitar e agradar a Deus nas tuas mínimas ações. Procure se dissipar da ideia de que você é um pecador, você é um cara humano, falho, você vai fazer tuas cagadas, mas você não precisa ficar o tempo todo se martirizando por isso, querer ter vergonha dos outros. Não, bola para frente, você achou que isso foi errado, então tenta não repetir, procure nas tuas mínimas ações mudar os teus hábitos, mudar de repente as companhias, mudar o conteúdo que você consome, né? Não é que o cara vai dizer, não, porque eu estou consumindo aqui TikTok, só estou vendo o pastor pregar, então é do bem. Quer dizer, existe uma rede social do bem e uma rede social do mal. A música que eu ouço é só música gospel, eu não ouço música do mundo. A gente está citando aqui canções, né, de canções pop, porra. Mas Sim, então você não acredita que Deus possa falar também por pessoas através da música, da cultura pop? Quer dizer, Deus só vai gostar de uma música que tiver aquela regrinha rezada ali na música gospel. Então, até fiz um vídeo sobre isso, né? Se ainda existe música gospel, como isso mudou, enfim. Hoje a emoção é o que vale, né? Essas experiências, na verdade, elas são experiências pessoais e relacionadas à emoção, muitas vezes condicionados. Então, Cristo, repito, Deus se revela quando, como, por quê e se ele quer e para quem ele quer o tempo todo. Agora mesmo ele pode estar se revelando em qualquer lugar aí que a gente não faz a menor ideia, né? sim. Não, muito bacana. Eu acho que essa visão torna de fato, de maneira simplória, né? Torna a vida mais fácil, mas eu acho que o que eu quis dizer é que essa visão torna essa busca de um relacionamento com Jesus muito mais palpável também, né? Num sentido espiritual, né? Falando. E, e tira muita pressão, muita culpa, que na verdade é, né, a intenção do negócio, né? E, cara, pô, espetacular. Eu acho que a gente é um tema, um tópico que, nossa, não tem fim, né? Mas eu agradeço muito, muito, muito você ter participado aqui com a gente e compartilhado essas suas visões. E para encerrar, eu vou Uhum. encerrar com uma pergunta pessoal minha, né, para você, Tá. que é o que você acha que acontece com a gente depois que a gente morre? O que eu acho? Vamos lá, né, cara? Essa é uma coisa que meu filho, de 5 para 6 anos, me pergunta muito e eu tento responder um pouco do clássico, né? Mas ao Eu mesmo tô tempo eu junto com tento ele. explicar. Exatamente. Então, assim, aquela visão do céu, né, e do inferno, né, que a gente tem, e quem que vai para o céu, quem vai para o inferno, isso acho que já mais ou menos eu coloquei aí para você, né? Sim, Existem sim pessoas que são, vamos colocar assim, filhos do diabo no sentido de que a vida, o propósito deles aqui na Terra é realmente a maldade. São pessoas que não têm nenhuma espécie de arrependimento, que não, independente de religião, não vêm
no outro, né? Alguém que mereça tanto quanto você mesmo, né? Alguém que não merece o bem ou qualquer tipo de, enfim, de coisa positiva. Há pessoas que realmente trabalham para prejudicar os outros, que buscam criar barreiras para que as pessoas não tenham acesso à luz, aí falando à luz de uma forma geral. E esses eu acredito que já nascem condenados, né? O próprio Cristo fala algumas vezes que fulano já nasceu condenado, já está condenado, enfim. Mas por mais, bicho, eu acredito que nós vamos ter sim um encontro pessoal com Deus. Eu acredito que nós vamos vê-lo e eventualmente ele não seja nada do que a gente imagina, mas eu acho que lá, neste lugar que é o paraíso, a gente não vai ter essas questões. A gente não vai falar, putz, mas eu estava errado. Ou a gente não vai ter emoções mais relacionadas a questões aqui, né? Eu acredito que vai ser uma vida mais ou menos termos reais, assim, do que a gente vai estar vivenciando, como é aqui, mas sem choro, sem dor, sem preocupações. Eu acredito que vai ser um lugar de alegria, vai ser um lugar onde a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder chorar juntos positivamente, a gente vai poder celebrar a criação, a gente vai poder desfrutar de tudo que Deus ofereceu e oferece para nós todos os dias e que muitas vezes a gente nega, né? A gente não vê a ação de Deus na coisa mínima, não vê Deus nas flores, não vê Deus no abraço de um filho, você não vê Deus numa situação em que, porra, um amigo manda um WhatsApp para o outro amigo dizendo que está com uma dúvida com relação à religião e o amigo se dispõe a conversar com ele e falar para ele, ó, cara, esquece isso aí, bicho, Deus é assim assado. Eu acho que o nosso contato também é um mover de Deus, eu acho que tudo isso é presente de Deus, tudo isso é graça de Deus. Então, portanto, como que vai ser? Vai ser assim, vai ser uma conversa saudável, uma conversa celebrativa, uma conversa inundada de abraços e de sorrisos e o que mais for. Coisa boa que Deus já nos apresentou aqui. E glória para aqueles que já tiverem essa noção em vida, né? Que não precisar esperar morrer para isso, precisar conseguir já na vida entender essas coisas. Muito bem, muito obrigado, valeu. Então é isso, gente. Espero que E vocês a última tenham. música, Jotinha, a última música que acho que fecha aí, que eu quero já Isso. dedicar para a galera, Pensamentos, de Roberto Carlos. Acho que essa música diz muito dos meus pensamentos e diz muito dos pensamentos que nós elaboramos aqui. Então, Pensamentos com o Rei Roberto Carlos. Então assim será. Marcel, mais uma vez, obrigado e fiquem com Roberto Carlos. Diga tchau. Vai! Pô, cara, valeu, muito bacana, bicho.